Olá, eu sou Sônia Jordão, estou aqui para falar sobre liderança voltada para melhores resultados. Aquele momento que você tiver com uma equipe sob sua responsabilidade, que você estiver liderando, eu te aconselho a seguir 8 passos. Esses 8 passos são os seguintes: definir a tarefa, planejar, dar as instruções, controlar, avaliar, motivar, organizar e, por último, ser exemplar. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro passo, que é definir a tarefa, o que é isso? Você precisa saber o que é que vai ser feito. E definir a tarefa, você precisa ser objetivo, ser claro, saber exatamente o que vai ser feito. Porque senão, não vai conseguir o resultado que você quer. Qual é a tarefa? A tarefa vamos construir uma casa. Mas não importa se é uma grande tarefa ou uma pequena. Precisa ser bem definida essa tarefa. Aí, depois que você já sabe qual é a tarefa, você vai fazer o quê? Planejar. Planejar é pensar antecipadamente naquilo que vai ser feito. Planejamento, lembrando que planejamento não foi feito para ser cumprido. Planejamento foi feito para ser acompanhado. Ele pode ser cumprido com antecedência, pode ser cumprido na data, pode ser cumprido depois. Mas você tem que fazer o planejamento sem aquela preocupação. Ele vai ser cumprido, tem que ser, não tem que ser rígido, porque depende da equipe, depende de uma série de coisas. Mas pense o máximo antecipadamente, porque tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo. Então, definiu a tarefa, planejou para você passar para o terceiro passo, que é dar as instruções. O que é isso? Dar as instruções é comunicar à equipe o que você quer fazer. Dar as instruções é falar para a equipe de forma que ela saiba tudo que você espera dela. É comunicar de maneira correta e de maneira que a pessoa entenda. Não adianta você escrever para alguém que é ouvinte, não adianta você falar para alguém que é leitor. Eu costumo dizer, tem uma metáfora no meu livro A Arte de Liderar que eu gosto muito, que é o seguinte: imagine-se como uma estação de rádio. Você está ali, transmitindo, mas só vai ouvir o que está sendo transmitido as pessoas que estiverem na sintonia correta, na mesma frequência. Como é que você vai fazer isso? A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então você, como líder, tem a responsabilidade de fazer com que a equipe saiba o que precisa ser feito. E o que você vai fazer? Eu sugiro que você conheça, além de conhecer a si mesmo, que você conheça bem os seus liderados, para você saber como comunicar e este liderado perceber o que você quer passar para ele. Este liderado entender tudo que você está passando para ele. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, depois que você definiu a tarefa, planejou, você tem que dar as instruções. Neste momento, é hora de você se preocupar com saber falar em público. Claro que nem todo mundo tem que saber falar em público para uma palestra de 1000 pessoas, mas tem que saber falar para uma equipe de 5 pessoas, para uma equipe de 3 pessoas e comunicar de tal maneira que ela perceba o que é que precisa ser feito. Depois que você definiu as tarefas a serem feitas, planejou tudo que precisava ser realizado, deu todas as instruções, comunicou tudo à equipe, nós vamos para a quarta função, para o quarto passo, que é controlar. Veja, planejamento e controle andam par e passo, um ao lado do outro. Então, você planejou fazer alguma coisa? Vamos ver se o que está sendo executado está de acordo com o planejado. Porque neste momento você pode mudar alguma coisa. Você chegou à conclusão de que a equipe não está conseguindo
de que não vai conseguir fazer no prazo previsto, por exemplo. Às vezes você precisa de chamar alguém, acrescentar alguém à equipe. Você viu que está tudo rápido demais. Você pode, às vezes, avisar o seu cliente que vai conseguir entregar num prazo melhor. Isso, nesse controle, é o momento de você olhar se as pessoas estão fazendo as coisas corretamente. E aí, o controle vem junto com o quinto passo, que é a avaliação. Avaliar é o momento de dar feedback, é o momento de falar para as pessoas se elas atingiram o que precisavam ou não. Acompanhar tem tudo a ver com avaliar, certo? Avaliar é o momento de você dar feedback. Avaliar é o momento de você falar para as pessoas se aquilo chegou onde você queria ou não. Avaliar para ver se está conseguindo alcançar o resultado. Não pode ser só no final, porque depois não vai dar mais tempo. Tem líderes que passa a tarefa para o outro, abdica de tudo e deixa para ele. Não pode. Feedback precisa ser, além de ser baseado em fato, mas ele precisa acontecer sempre, não é só no final. Quantas pessoas mandam o funcionário, demitem algum funcionário, mandam o funcionário embora e o funcionário não sabe nem por quê? Tome cuidado na hora de fazer a crítica para ver se não tem outras pessoas por perto. Sabe por quê? Ninguém gosta de ver os seus problemas, os seus defeitos sendo mostrados por outras pessoas. A máxima da liderança é elogio em público e critique em particular. Você precisa ter muito cuidado ao fazer alguma crítica e quando você está avaliando, você está vendo se a pessoa fez aquilo que precisa ser feito de maneira correta. Você precisa ter muito cuidado como fazer essa crítica, porque esse é um dos grandes problemas que levam as pessoas a pedirem demissão, porque muitos líderes na hora de criticar simplesmente gritam, xingam e tratam as pessoas de maneira que não deveriam. O problema não é o que você faz, o problema é o como você faz. Isso é fundamental. Então, ao criticar, lembre-se que ninguém gosta de ser corrigido. Coloque-se no lugar da pessoa. Você gostaria que alguém falasse que você fez aquilo daquela maneira que você está falando? Mas se você é uma pessoa que fala da maneira correta, tudo bem. Fulano de tal, nós combinamos que você iria me entregar isso com 2 dias. Passou o tempo e você não me entregou. Então, baseado em fatos, porque tudo que é combinado não é caro, não sai caro. Então precisa combinar antes. Por isso que é importante dar as instruções corretamente. E o controle é a hora de você olhar se está fazendo tudo certo. E a avaliação é a hora de você mostrar para a pessoa que ela fez da maneira correta ou não. Agora, se ela fez bem feito, faça um elogio, mas faça um elogio sincero. Fale para a pessoa: gostei disso, você fez, mas elogio não pode ser bajulação. Elogio, se elogia o fato também. Não é você é muito bom, é isso que você fez foi muito bem feito. Nenhum deles é menos importante do que o outro. E precisam andar juntos, as atividades precisam ser coerentes. Você precisa estar fazendo e sabendo o que está fazendo. Agora, depois disso tudo, você precisa motivar a equipe. Ah, mas a motivação é uma coisa que vem dentro das pessoas. É claro, motivar está nas pessoas. Mas nos cabe ao líder incentivar para que o outro faça o que precisa ser feito de uma maneira adequada. Uma frase, às vezes, é suficiente para trazer as pessoas para perto de você, para fazer com que elas façam aquilo que você quer que seja feito. Muitas vezes você precisa ajudar as pessoas a se sentirem motivados, a quererem fazer as coisas. Por quê? O líder, conhecendo bem os seus liderados, ele sabe o que é que vai fazer com que a pessoa queira fazer aquilo. Às vezes, a pessoa está ali fazendo aquilo simplesmente porque ela depende daquilo para viver.
Se o líder virar para ela e falar, olha, se você fizer isso dessa forma que você está fazendo, você vai acabar perdendo o emprego. A pessoa pode voltar a fazer de uma outra forma, porque ela não quer perder o emprego. Mas às vezes a pessoa está ali, simplesmente o que ela mais quer é aprender. Se o líder virar para ela, olha, se você fizer isso dessa forma, você vai aprender a fazer isso e nunca mais vai fazer errado. Você depois vai poder ensinar para outra pessoa. Então, com certeza, você está motivando, porque as pessoas se motivam por 4 coisas. Elas se motivam para aprender, se motivam para deixar um legado, se motivam para viver e se motivam por amor. Então, o líder sabendo disso, conhecendo o seu liderado, ele vai poder ajudar as pessoas a se sentirem mais motivados. Imagina que você é como se fosse um barril de pólvora, um barril de diesel, um barril de álcool, de gasolina, você está ali cheio de energia. Só que o líder, ele vai e dá ignição, ele põe fogo naquele barril e aquele barril solta uma grande energia. Então, o líder é capaz de ajudar as pessoas a se motivarem. Depois que você definiu tarefa, planejou, deu as instruções, controlou, avaliou e motivou a sua equipe, você precisa cuidar da organização. E a organização é dividida em 3 partes. Todo mundo sabe o que é uma pessoa organizada. Uma pessoa organizada, ela segue sistemas. Nós temos diversos sistemas. Sistema de informática, sistema de qualidade, vários sistemas nas organizações. Então, uma pessoa organizada, ela cuida dos sistemas, ela acompanha os sistemas. Um líder organizado, ele também se preocupa com a administração. Liderar é lidar com pessoas. Liderar é conseguir resultados por meio das pessoas, é influenciar as pessoas. E administrar é cuidar dos recursos. Bons líderes é bom que sejam bons administradores, que cuidem de todos os recursos para que a equipe dê os resultados que precise. Ainda dentro da organização, você precisa se preocupar com a administração do tempo. Tempo é fundamental, tempo é vida. E quando você pensar no tempo, preocupe-se em fazer as coisas importantes. Porque muitas vezes você fica só apagando incêndio, fazendo só as coisas urgentes. E porque você não fez alguma coisa importante no momento correto, ela tornou-se urgente. Você precisa fazer as coisas importantes. Sabe, essas atividades que não tem importância nenhuma que você fica fazendo, ela toma o seu tempo para as coisas mais importantes. E aí depois você não vai conseguir os resultados que você precisa. Faça as coisas importantes para que elas não se tornem urgentes. Importante, não importante. Urgente, não urgente. Classifique as suas atividades e veja o que você está fazendo para ver se você está fazendo o que deve ser feito. O Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, fala sobre isso, sobre importância e urgência. Cuida disso, porque você precisa de fazer o seu tempo ser mais produtivo. Isso é fundamental para que você consiga o melhor resultado. Nós estamos falando de liderar para conseguir melhor resultado. E depois, o último passo, o 8º passo da liderança, e não menos importante que nenhum deles, é ser exemplar. Líderes precisam dar o exemplo. Não adianta você achar que as pessoas vão fazer aquilo que você faz, não. Ela faz aquilo que você fala, ela faz aquilo que você faz. Eu vejo muitos pais querendo que seus filhos sejam bons filhos, mas eles não dão os exemplos. Eu vejo líderes que só chegam atrasados nas reuniões e querem que as pessoas cheguem no horário. As pessoas fazem aquilo que você faz. Sabe, eu quando chego numa empresa e sou mal atendida, não adianta falar que é aquele atendente que não sabia. Certamente ele está fazendo daquele jeito é porque o dono da empresa não dá a devida importância ao cliente. Porque se o dono da empresa der a importância ao cliente, os atendentes vão se preocupar com isso. Então, dê o exemplo. Não adianta você falar, não fume meu filho com cigarro na boca. Se você não é ético, se você não respeita ninguém, como é que você vai querer que o seu liderado respeite o outro? Ser exemplar é muito importante. E
por último, eu gostaria de agradecer muito de você ter ficado aqui até agora e de ter me ouvido. Espero ter te ajudado a ser um líder melhor. E não deixe de comunicar-se com a gente se tiver alguma dúvida. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar comigo. Espero ter te ajudado a ser um líder melhor.